A paz do Senhor, sou Paulo França, da Igreja Amoreve, e trago nesse dia uma palavra da sua vida. Venho falar da figueira seca. Essa árvore que Jesus amaldiçoou. É difícil acharmos uma passagem na Bíblia Jesus amaldiçoando. Sempre ele apareceu curando, sarando, fazendo milagres, sinais de prodígios e maravilhas. Mas Jesus também amaldiçoou. E hoje vamos estar falando da maldição de Jesus sobre a árvore que não produziu o fruto que ele desejou. Eu vos convido a lermos no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 11, no versículo 20, que diz: Passando ele pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Essa passagem nos retrata uma realidade da vida no mundo espiritual. A Bíblia diz que Jesus, ele saiu de Betânia e sentiu fome. E ele contemplou uma árvore e desejou se alimentar. Então, acompanhado de seus discípulos, ele foi, aproximou-se daquela figueira e viu que ali não havia figos. Até mesmo porque a palavra diz que não era tempo de figos. Então, Jesus, ele olha para aquela figueira e amaldiçoa. E diz: nunca mais produzirás figo. Observamos que aqui é natural, aqui para nosso local, no Brasil, sempre as árvores que estão produzindo frutos, elas estão ramificadas, elas florescem. No caso da figueira, lá no Oriente, quando não era tempo de figo, não era tempo do fruto, a figueira ela era seca por natureza, porque primeiro se nasce os figos e depois que tem figo, tem a sua folhagem, tem as suas vestes, ela é encapada, ela é coberta com lindas folhas, que fica uma árvore bela, cheia, e no meio das folhas estão seus frutos, os mais belos e saborosos frutos que Jesus desejou se alimentar. É o mesmo fruto que você produz, é aquele fruto que sai da vida do crente, aquilo que nós demonstramos no nosso dia a dia. Podemos lembrar de comportamentos de pessoas que muitas vezes vêm para a igreja e aparentemente demonstra ser uma coisa, mas não é. Aquela figueira, ela enganou ou chamou a atenção de Jesus, a ponto dele ir lá porque viu ela bonita, bem vestida, com uma bela folhagem. Jesus pensou que ela estava cheia de fruto, porque é natural. Uma árvore bem cheia de folha, bem coberta, bem vestida, ela dá bem bons frutos. Nós observamos que uma emissora de comunicação, há uns anos atrás, publicou uma novela que falava de uma mulher que era religiosa. E essa mulher era tão religiosa que ela se vestia diferente, cobria muito seu corpo.
e na frente das pessoas ela demonstrava um comportamento. Ela enganava seus amigos e todas as pessoas. Mas quando ela estava sozinha, o comportamento dela era outro. Mas principalmente seus pais, dentro da casa, a tinham como uma santa mulher. E as pessoas com quem ela conversava, ela passava uma imagem de uma mulher santa. Mas quando ela saía para distante dos olhos deles, ela se transformava ou mostrava quem realmente ela era. Qual era o fruto que ela dizia ter, mas que na realidade não tinha fruto nenhum. Nós vamos observar também exemplos de determinadas pessoas que pregam bonito, que andam bem vestidos, de paletó e gravata, que pregam verdades, que dão lição de moral, que demonstram ser uma coisa, mas no fundo, na realidade não é. No final, o seu caráter deixa a desejar, muitas vezes por uma coisa ou por outro, às vezes pela desonestidade, às vezes no comprar e não pagar, às vezes no falar e não ser cumprido a sua palavra, porque a palavra diz que a palavra do crente é sim ou não. Mas isso está nos nossos frutos. Nós vamos ver aqui em Tiago, no capítulo 2, e o versículo 18 diz: mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé que nós temos em Jesus não é em demonstrar uma aparência ou um discurso, mas sim demonstrar as nossas obras, que representam os frutos. E é esse fruto das nossas obras que Jesus procura. São esses frutos que Ele procura para saciar a sua fome, para abençoar. E quando Ele não encontra esse fruto, não adianta a pessoa se enganar, porque Jesus vai amaldiçoar. Nós vamos ver um exemplo que Jesus, antes dele ir para Betânia, ele entrou em Jerusalém e foi ao templo. E quando ele entra no templo, ele vê os mercadores vendendo pombos, vendendo outras coisas. E a Bíblia diz que Jesus chegou derribando as mesas e disse: na casa de meu pai não é covis de ladrões, porque há muito isto acontecendo. Há um interesse despertado por trás de cada discurso. Tudo se está vendendo, tudo está tendo um interesse particular. Quando a Bíblia diz: de graça dei e de graça recebeis. Esta palavra é um presente, é a boca de Deus falando com o seu povo. Os milagres que Jesus tem para dar é um presente. Não adianta o homem querer vender, porque Jesus deu, mas Ele amaldiçoa aqueles que querem viver numa aparência, numa fachada, numa vestimenta que é falsa, que engana as pessoas. Precisamos vigiar, porque Deus está de olho. Por mais que o homem seja enganado, Jesus não se deixa enganar. Ele conhece a minha e a sua vida. Não adianta ter discurso de santidade, demonstrar para a família que é bom e que é santo, e enganar os próprios pais dentro de casa, quando na realidade lá fora você é outra pessoa. Não adianta você demonstrar para a igreja com discursos no altar, e lá por trás os seus negócios estão dizendo que não é nada disso. Não adianta nós queremos nos vestir e nos colocarmos em um pedestal de santidade, de qual não somos dignos. Nós estamos para pregar Jesus Cristo de Nazaré e a sua palavra, e viver os seus exemplos,
Como disse Paulo, não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Se nós formos viver, nós vamos ser como aquela videira que muitas vezes nos vestimos bem, aparentamos uma santidade, mas na realidade o poder não flui de nós, o poder flui de Jesus Cristo, que vem fazer através da minha e da sua obra. Eu mostrarei a minha fé através daquilo que eu estou fazendo, o que você está construindo na obra de Deus, o que você está construindo no Evangelho, como você está se saindo na missão que Jesus deixou para você fazer. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê será salvo, e quem não crê será condenado. Todo aquele que crê e for batizado. Precisamos esclarecer e mostrar essas coisas. Estamos fazendo vídeos, estamos fazendo mensagem e deixando para que a igreja, para que nossos missionários, nossos pescadores estejam passando nas VMs, as VMs da Igreja Morev, que são os nossos grupos dos lares, a VM 4.12. Nós temos feito as mensagens das VMs para chegar em todos os lares. Uma mensagem que seja sincera, que seja do fruto, da videira que dá fruto, através do seu testemunho. Não que nós sejamos bons, mas porque Jesus é bom. Porque Jesus vem se alimentar do fruto que nós produzimos. Produzimos se formos tratados por Ele. A árvore que Ele aduba, a árvore que Ele prepara, para que dê um bom fruto. Aquela árvore que Ele foi se aproximando, Ele não tratou, Ele não abençoou, Ele não adubou, porque ela não tinha sido tratada ainda por Ele. Mas ela já apresentava uma veste linda, verdejante. Então Ele chega e Ele não vê fruto nenhum. Então Ele amaldiçoa. E eles seguem em frente. E diz a Bíblia que quando eles retornam da viagem, que eles passam em frente àquela árvore, Pedro observa que ela já estava seca até a raiz. A diferença é que no momento que Jesus amaldiçoou aquela árvore, seus discípulos olharam e não viram as folhas caírem uma atrás da outra e ela secar. Isso eles não viram. Mas uma coisa eu posso afirmar, e isso é essência de fé: aquela árvore não caiu as folhas imediatamente, mas a sua raiz secou. Mas os apóstolos, seus discípulos, não podiam contemplar a raiz seca porque estava embaixo da terra. Quando nós oramos pela fé e profetizamos que o câncer da sua vida vai ser retirado, que o HIV vai sair, vai desaparecer, quando nós amaldiçoamos a crise que você está passando na sua vida, quando nós amaldiçoamos a doença que você está sofrendo, você pode até estar sentindo uma dor, mas Jesus, quando Ele amaldiçoa esta enfermidade, esse mal, a raiz do câncer já seca. Ele já seca, e ainda que você não veja isso acontecer, mas se a sua fé, se você acreditar, em seguida teus olhos vão ver o resultado da biópsia, do diagnóstico, que os médicos vão afirmar que o milagre aconteceu na sua vida. Toda vez que Jesus fizer isso, Jesus abençoa a tua vida e amaldiçoa o mal que está em você. Jesus abençoa a sua vida, mas Ele amaldiçoa a doença que está no seu corpo. Mas Ele amaldiçoa também a doença que está no teu espírito. Ele amaldiçoa também a doença que está na mente, no psicológico. Um psicológico abalado, sofrido pela opressão, pela depressão. Quantas pessoas estão vivendo a duplicidade dentro da igreja? O seu consciente o conduz e faz caminhar para a igreja,
demonstrando uma folhagem, mas o seu inconsciente não está bem, ele está doente. O seu inconsciente, ele é atemporal, ele é repetitivo e vive repetindo sequelas de pancadas lá do passado. Ele vive repetindo os traumas que você teve e que ainda não foi curado, e precisa ser, esse mal precisa ser amaldiçoado da sua vida, para ele secar desde a essência, desde a raiz, para você viver a realidade espiritual, para você viver no seu consciente, na presença de Deus. Pedro viu que secou, e quando ele olha para Jesus, Jesus disse: agora que vocês viram o milagre, agora que tu viu porque a folha já caiu, porque a árvore já secou, eu vi no momento que eu amaldiçoei, a raiz já tinha secado. Isso eu fiz para que aumente a fé de vocês. Se confesse, acreditares e disseres a este monte: te muda daqui, o monte vai se mudar. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a árvore que Deus quer em nós. Uma figueira que dê bons figos, que dê bons frutos. Uma figueira que não engane com uma folhagem de aparência. Aquela figueira era natural. Pela história, pelo conhecimento científico, nós vamos observar que não era para aquela árvore, não era tempo de fruto. Era natural não ter fruto naquela árvore, naquele período. Mas acontece que quando uma árvore não tem fruto, ela também não tem folha. Mas ali Jesus olha uma árvore que tem folha. Se ela tem folha, logo tem o fruto. E assim é que é. Não adianta a gente viver uma aparência e demonstrar para as pessoas que somos crente ou que estamos com a vida espiritual elevada. Muitos estão até querendo ocupar o lugar de Deus, usando o Espírito Santo para se elevar a um patamar da exaltação do homem, de uma capa, de uma folha, que é inconsciente e é também inconsequente para a sua vida, que precisa ser tratada. Você precisa descer na realidade, para o seu consciente, e deixar esta folhagem cair e se revestir primeiro dos frutos, para depois a folha. Primeiro o fruto, depois a folha. É assim que diz a palavra. Mostra-me primeiro a tua obra, que depois, com as minhas obras, eu mostrarei o tamanho da minha fé. Muitos estão passando uma imagem, uma aparência, mas precisamos descer, precisamos nos converter, precisamos descer de joelhos diante do altar e confessar os nossos pecados, e confessar essas folhas verdes que estamos aparentando, e deixar Jesus Cristo nos encher com verdadeiro fruto. Confessando o seu nome como Salvador, nós vamos estar reconhecendo e dizendo para Ele: ei mestre, eu não tenho folha, porque eu também não tenho fruto, mas eu preciso de um adubo na minha raiz espiritual. Quando você confessa, você está pedindo para que Ele venha se encher, te preparar, te adubar com o Espírito Santo, para que você primeiro crie os frutos em você, na sua vida. E depois que tiver os frutos, é que você vai ser coberto e revestido com as folhas que reveste a figueira. Jesus está te esperando para se aproximar, não para amaldiçoar a sua vida, mas para abençoar e amaldiçoar o mal que está em você. Toda figueira que não estiver dando esse fruto, no dia do juízo final, é nesse dia que o agricultor vai chegar
e essa árvore será amaldiçoada, e a maldição é o inferno, é a perdição eterna, é o jugo final para toda árvore que permanecer, que não se arrepender, que não mudar, que não procurar apresentar seus frutos no dia do arrebatamento da igreja. Essa maldição, ela significa fogo eterno, inferno. Mas Jesus te chamou para que tenhas vida e vida em abundância. Que o Senhor Jesus possa estar demonstrando que toda vez que Ele enxergar em nossas vidas algum problema, que essa árvore seja mudada, que esta árvore seja transformada. Porque eu quero finalizar dizendo aqui que a mesma maldição que Jesus jogou ali, Ele disse: nunca mais ninguém vai comer fruto da tua árvore. De ti, Ele está falando da perdição, da destruição eterna. É uma simbologia da destruição eterna. Mas hoje, Jesus tem frutos para colocar em nossa vida. E está aqui o manancial das bênçãos que Deus tem sobre a nossa vida. Eu quero concluir ainda lendo capítulo 3 de Tiago. O versículo 11 diz: pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amarga? Não pode. Não pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amarga. Ou nós vamos produzir água doce ou água amarga. A água que vem da raiz da árvore para formar os bons frutos. O fruto que Jesus quer jorrar sobre os seus galhos, que somos nós. Precisamos produzir frutos, porque Jesus está observando toda a figueira. Sejamos figueira abençoada. Que Jesus venha e a sacie, se alegre o seu paladar diante dos frutos que nós apresentamos, que a sua igreja apresenta a Ele. Fique com Cristo Jesus, na paz do Senhor, receba a bênção e bons frutos em sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.